este lugar era para ser uma fortaleza militar. E hoje ela é conhecida como a Pérola Azul de Marrocos. Mas até hoje ninguém sabe ao certo porque ela é azul. E foi isso que nós viemos descobrir, andando pelas ruas e vielas de Chefchaouen. Bom, então a gente vai entrar na Medina aqui agora. Aqui é a parte mais comercial. A gente vê muito dos vendedores locais mesmo, né? Vendendo o que eles colhem aqui no campo. Aqui, por exemplo, figos secos, azeitonas. Ó, de cá a gente vê mais tecidos também. E aqui é um contraste muito grande do azul com o terracota, né? Mostra a influência da Andaluzia no estilo da arquitetura e também no estilo marroquino. E outras coisas que eles vendem, por exemplo, esses pós de corante, né? E essas malhas de roupas também típica daqui. A viela aqui ela é composta por esse tipo de comércios, né, de coisas locais. E olha que interessante a quantidade de corante e cores que eles colocam aqui nas ruas, é muito bonito. Olha, aqui ao entorno nós vemos essas várias lojinhas com artesanato, produtos locais que eles mesmos fabricam e vendem, né? Esses tapetes aqui que também são bem interessantes, que são de produção local, eles tiram a ovelha e fazem esse tipo de tapete, né? Um tecido meio áspero, grosso, mas muito bonito também. E aqui a gente está no pé do Casbah de Chefchaouen, que é essa construção, essa fortaleza aqui, muito bonita e muito bem preservada. E essa fortaleza, então, ela foi construída para proteger aqui a cidade da invasão dos espanhóis e também dos portugueses em 1471. Ela ainda é muito bem preservada até hoje, pela forma como a gente vê toda essa estrutura aqui. E para quem tem interesse de entrar, para estrangeiros é uma taxa de 8 euros, já convertendo, né? E é um local pequeno, rápido de conhecer também. É interessante que se quiser entrar, dá para subir na torre. Olha, aqui a gente está numa parte, meio que uma praça central, onde tem aqui muitos restaurantes. A gente vê aqui cafés também, né? Ali na frente tem um Western Union, então para quem precisar trocar dinheiro, né? É bem aqui na parte central mesmo, perto dessa torre. Vale dizer também que assim, nem todo estabelecimento aqui eles aceitam cartões, cartão de crédito, né? Então a gente teve a sorte porque tinha ali o dirham, né? A gente tinha trocado antes. Mas quando não tinha, a gente passou o euro e eles aceitaram na mesma. Ou então aceitam também as duas coisas, principalmente em alguma parte se for utilizar táxi. O táxi em geral não passa maquininha, não passa cartão, então tem que ter dinheiro mesmo. O que vem depois dessas paredes vermelhas foi o que transformou Chefchaouen num dos lugares mais fotografados do mundo. E como a cidade fica na encosta de uma montanha, é muita escada. Então tem que ter um bom preparo físico aqui para subir essas escadas. E uma explicação para todas essas casas aqui em azul desse jeito é porque eles encontraram uma forma de controlar o brilho do sol aqui nas casas, né? Antes, em 1970, todas eram brancas. Ó, igual aqui nós vemos algumas até pintadas em branco ainda. Então eles pintaram de azul e foi uma forma mesmo de controlar. Isso é uma das explicações. Outra explicação que eles dão para essas casas pintadas em azul é quando foi a Inquisição Espanhola, muitos judeus fugiram, né, da Espanha, dali da Europa, para cá. E uma forma de colocarem como se tivessem próximo de Deus, pintaram todas as casas de azul. E o azul aqui é tão interessante que ele quase se assemelha ao azul da cor do céu. Olha só. Alguns também dizem que esta cor foi adotada para espantar mosquitos. Mas a verdade é que essa cor se tornou a alma da cidade. Olha aqui a cidade, ela fica cercada por essa enorme montanha rochosa aqui atrás. E aqui a coisa começa a seguir por outro ritmo já. A gente vê que é um ritmo mais calmo, mais tranquilo, onde o pessoal local mesmo, eles vêm para tirar um tempo também. Ó, descendo aqui a gente vê uma série de pavão também, né? O pessoal coloca aí. E onde o pessoal também lava roupa aqui, né? Esse riacho que corre aqui, ali é uma cachoeirinha. Um ponto onde o pessoal para ali para comer alguma coisa também. Esses pavões aqui, eles também são bem mansinhos. Parece que dá para chegar perto dele aqui, ó, tranquilo. Deixa eu tocar neles. Agora a gente vai seguir por esse caminho aqui, onde tem umas vielas com as casas bem azuis, né? Olha aí. E o que a gente vê aqui bastante são gatos. Tem um aqui escondido, outro aqui no meio. É comum ver muito gato aqui. Não sei se é um estímulo ou se é uma proteção dos animais aqui nesse sentido. E cães também.
E os cães são, engraçado que eles são chipados, assim, com uma coisinha na orelha, né? Então deve ser um controle que eles têm também. Não são animais que estão abandonados. E aqui do lado nós estamos vendo esse monte de lenhas aqui. Na verdade, isso aqui é um forno que foi construído aqui pelos moradores, igual a gente está vendo na placa aqui, né, em 1956. Tá bem escuro, né? Mas ali eles colocavam as lenhas, então, provavelmente para assar algum carneiro, alguma coisa assim. E aqui nessa parte central da Medina, é fácil encontrar vários alojamentos locais, desde pensões até hotéis com boa qualidade. Então tem muitas opções se quiser passar um dia ou dois aqui. E muita gente vem para cá para tirar foto nesses espaços, nesses corredores com escadas assim, que é aquele momento instagramável, né, onde realmente fica um cenário bonito e diferenciado. Mas será que toda a cidade é desse jeito? E a gente saiu então aqui da parte central, que é Medina, que era tudo azul, e olha onde a gente está. Está numa cidade normal. Ainda por fora a gente vê algumas casas azuis. E aqui então a gente já vê a parte mais natural e real aqui de Chefchaouen, né? Onde a gente já encontra pessoas ali, os vendedores normais, vendendo frutas, verduras, e já um pouco mais sujo, um ambiente mais sujo também, normal, né, para uma cidade. Não sei, mas deve estar acontecendo uma feirinha aqui, numa praça. Vamos mostrar aqui. Olha, parece a feira mais daquelas coisas avulsas, né, aquelas feirinhas. Encontra tudo. E aqui de fora a gente vê muitas outras coisas também, uns mercados, coisas diferentes. Aqui é mais produtos de limpeza. Bom, e aqui então, fora do turismo, a gente já tem mais o ritmo real das coisas. O pessoal comprando aqui coisas do seu dia a dia. E muitos também a gente vê fazendo negociações na rua, até os táxis, a espera de passageiros, as mulheres fazendo as suas compras. Então assim, uma cidade com um ritmo animado, né? A gente vê que sempre tem pessoas para cima e para baixo fazendo um passeio e alguns turistas aqui não tanto. Mas apesar das casas aqui fora da Medina não serem azuis, algumas ainda preservam algumas tonalidades ali de azul, para dar também o charme aqui na localidade, né? Mas a maioria não, igual essa aqui a gente vai mostrar, normal, né? Aqui nessa rua entrando também. Olha aí, algumas ali. São apartamentos mais simples. Uma coisa que a gente percebeu aqui, assim, é que infelizmente há aqueles golpes para turistas, né? Que, por exemplo, a gente foi comprar uma água aqui e o preço que a gente perguntou, a gente viu que estava muito fora do que era a realidade, né? Uma garrafinha pequena de, sei lá, 300 ml. Acho que é. A pessoa queria cobrar 5 dirhams. Mas a gente foi num supermercado mesmo e a gente viu que uma água bem maior, de 1,5 litros, já custou 6 dirhams, e era bem claro isso. Então, às vezes, esses estabelecimentos comerciais menores aproveitam dessa questão do turismo aqui na região, às vezes para explorar um pouco, né, e tirar um dinheiro a mais aí. Se você acha que comeu demais, você passa aqui. Interessante, ó. 1 dirham, você pode pesar e ver quanto que você está pesando. E aqui mesmo na rua. Interessante aí, você já faz a sua avaliação física. Passando aqui do lado desse mercado aqui, que é a entrada dele, é mercado central. Tá um cheiro forte, horrível, tá fedido demais. Eu não sei das carnes ali, alguma coisa, mas o cheiro não é nada agradável. Mesmo tipo longe... parte de peixe, eu acho que tinha uma água no chão e restos de peixe jogado assim. Mesmo longe, o cheiro invadiu aqui, não é legal, né? E eu não sei, agora começou a dar um barulho no rádio aqui, eu acho que é o horário da reza, né, dos islâmicos. Curiosamente, aqui do lado tem um cemitério, todas as lápides que a gente viu ali, elas são azuis também, né? Mas o curioso é que aqui, já nessa parede, é uma fonte de água que sai do cemitério ali do lado, né? Não sei se essa água é própria para consumo. Mas eu já vi o pessoal parado ali, pegando, enchendo a garrafinha com água. E para chegar até aqui, a gente fez um bate-volta no mesmo dia, a partir de Tanger. A gente usou aí a rede de ônibus, que é a CTM. Por ser um valor mais em conta, foi 25 euros para nós dois, ida e volta. E a viagem é 2h30, mais ou menos, você já está aqui em Chefchaouen. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo sobre Tanger, fizemos, está aqui no canal, a gente vai deixar aqui na descrição. Veja também esse vídeo, está muito interessante. Então o que a gente percebeu aqui, assim, é uma cidade realmente pequena, ali onde está as casas azuis, onde concentra mais ali aquelas vielas, né, que é a Medina, é onde está a parte mais charmosa aqui da cidade, né. Realmente tem mais estrutura ali, né, para receber o turista e também de forma mais confortável o que fazer aqui na cidade. Fora dali,
a gente não viu muita coisa do que fazer, exceto a vida local das pessoas e um ritmo mais lento das coisas acontecendo, né? Comenta aí, será que vale a pena visitar aqui Chefchaouen só por conta das Casas Azuis? O que vocês acham? Se gostaram do vídeo, deixem um like e até os próximos vídeos. Até a próxima!